Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus estejam com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria, entendimento, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição de hoje, domingo 28 de julho. A lição 5, ela tem como título Acalmando a Tempestade. E a lição de hoje está baseada no livro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 até 41. E Jesus, após ele narrar aquela parábola, do semeador, onde os discípulos assim, ficaram bastante atentos, e em determinado momento, assim, Jesus resolveu ficar a sós, E os seus discípulos o procuraram e o interrogaram a respeito. Eles queriam maiores explicações para o devido entendimento das parábolas. E Jesus respondeu a eles: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas dos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, que está lá em Marcos capítulo 4, versículo 11. E nesse momento Jesus estava assim em pé em um barco, às margens ali do lago da Galileia, como ele sempre fazia, e onde ele ficava em pé e a multidão ficava na praia, assim, ouvindo as mensagens do Salvador. E ele conversou assim em determinado momento, em particular, com cada discípulo, sobre as parábolas, E lembrando que após ele narrar a parábola, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que está lá em Marcos 4:9. Assim como Cristo se fez homem para nos salvar e nos deixar o exemplo perfeito do seu caráter, integridade e a retidão, multidões professavam em seguir realmente a Jesus, mas somente poucas pessoas ele explica realmente a sua mensagem, suas parábolas em particular. E isso ele fez com seus discípulos, que está lá em Marcos 4:34. E Deus jamais interfere no livre-arbítrio, na escolha de cada pessoa, de forma alguma. De forma que Jesus, ele só abre os olhos e os ouvidos de uma pessoa quando ela realmente abre seu coração e deseja realmente saber mais dele, Deus. E Jesus realmente promove essa conversão, esse conhecimento, e dá o perdão para esta pessoa, porque ela o buscou, Aqueles que pedem por isso, com sinceridade de coração e em comunhão, receberão de Deus a devida explicação. Depois de um longo dia assim, de muitas pregações, de proclamação do Evangelho, de ensino, assim, de preparação ali na Galileia, e sendo assim já bastante tarde, Jesus no barco faz um convite aos seus discípulos: passemos para outra margem do lago. Está lá em Marcos capítulo 4, versículo 35. E isso nos vem assim uma reflexão e nos mostra que o próprio Senhor, ele nos aponta a nossa necessidade para nós passarmos para outra margem, para muitas explicações espirituais para a nossa vida, para nós termos novas experiências com Ele e para nós sairmos assim dessa zona de conforto, de tranquilidade que nós temos e buscar realmente algo importante que é sobre o reino dos céus e sobre a salvação.
para que nós possamos enfrentar junto com Ele as dificuldades que nós temos no mundo, para nós ficarmos assim, mais fortes na fé, na esperança, para nós enfrentarmos essas tempestades, né, que ocorrem na nossa vida, aflições, e sabendo que nós temos ao nosso favor, como cristão, nada mais, nada menos que o Criador do universo, que é Jesus, que Ele tem a solução para todos os nossos problemas. Até a Bíblia diz, aquele que até o vento e o mar lhe obedecem, está lá em Marcos 4, versículo 41. Aí você vê o poder de Jesus, que até o mar e o vento obedecem a Ele. E Jesus, após ele sair ali, né, do mar da Galileia, ali, com os seus discípulos, assim, ele estava num barco, né? Quando os discípulos iam remando e tocando aquele barco, e já o Mestre Jesus, de tanto trabalho e tanta pregação, cansado, né? Como ele veio nesse mundo como um ser humano também, que sente as mesmas nossas necessidades, e ele dorme ali na popa do barco. E já navegando assim no mar da Galileia, já numa profundidade bastante alta do mar, e eles já estavam assim navegando uma boa parte dos 21 quilômetros, né, que fazem assim de uma margem à outra. A Bíblia menciona que diz que eis que levantou-se um grande temporal com fortes ventos e ondas, e se arremessavam assim contra o barco, de modo que o mesmo já estava assim a encher de água, que está lá em Marcos capítulo 4, versículo 37. O termo grego utilizado aqui nas Escrituras, como fala lá em grande temporal ou grande tempestades, a palavra grega é seismos megas, que esta palavra ela pode ser traduzida literalmente como grande agitação, e é frequentemente associado não apenas aos fenômenos assim, meteorológicos, né, que ocorrem, mas também a eventos de grande impacto emocional, de aflições ou na parte espiritual também. E a tempestade ela pode ser um símbolo das turbulências, dos desafios que nós enfrentamos e que todos os seguidores de Cristo enfrentam. E aqui no lago da Galileia foi isso que aconteceu. Os discípulos estavam assim agitados, né, e assustados, e diante das aflições eles acordaram o Mestre Jesus, que dormia tranquilamente, mostrando que Cristo, ele não era imune ao cansaço, ele podia cansar também, como diz ali em João 4,6. E de maneira assim tremenda e poderosa, e bastante contundente, né, Jesus ordenou que o vento e as ondas se aquietassem. Até ele diz lá, acalma-te, emudece. E o vento se aquietou, está lá em Marcos 4,39. Incrível, né, essas palavras de Jesus, porque foram as mesmas palavras pronunciadas por ele, que está lá em Marcos capítulo 1, versículo 25, que ele diz contra aqueles demônios ali de Cafarnaum. E os discípulos ficaram assim espantados com a demonstração do poder divino. Em Marcos capítulo 4, versículos 35 até 41, percebemos aqui o padrão bíblico, né, de uma teofonia, né, ou seja, a revelação da divindade de Jesus, a manifestação de Deus em todas as atividades, né, que possam acontecer na nossa vida, na vida de qualquer pessoa, como naquele momento que aconteceu. Ou até mesmo poderá também ocorrer a aparição de anjos do Senhor
para auxiliar os filhos de Deus nessas lutas, desse grande conflito que nós temos entre o bem e o mal, e principalmente o mal que resolve realmente atacar todos nós. E nesses eventos nós vemos assim as características peculiares do Senhor Jesus. Em toda a Bíblia ele aponta para o fato de que o Senhor Jesus, ele é o nosso Criador, ele é o nosso mantenedor. E toda a natureza aponta para o design inteligente de Deus, que diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 20, e olha que nos diz, olha, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, que está lá em Romanos 1 e 20. Aqui você vê plenamente os poderes realmente de Deus, porque ele é o Criador e mantenedor do universo. E o salmista também, no Salmo 104, ele diz o seguinte, ó, tu estendes o céu. O salmista afirmando plenamente que Deus é o Criador. E ele diz ainda mais, lançasse fundamentos da terra, que está lá no Salmo 104, 5. E ainda diz, ó, eis o mar vasto, está lá no Salmo 104, 25. O salmista exaltou como aquele que fez os céus, a terra e o mar e tudo que há neles há, que também é mencionado em Êxodo 20, 11. E assim, nessa experiência, né, dessa tempestade ali no lago da Galileia, que nós acabamos de ver, aqui aparecem 5 características assim que nós podemos observar desse Deus maravilhoso, desse Jesus que nos acompanha a cada manhã, a cada dia. Primeiro, o poder divino. Segundo, nós vemos aqui que nós somos frágeis, né? Nós temos aflições, medo, nós somos ser humano e nós somos dependentes desse Deus, e quando nós sentimos isso nós precisamos buscar a Ele. E o terceiro é a ordem de Cristo que Ele dá ali para os discípulos, quando eles se assustaram, quando aquele mar revolto, aquele vento, aquela tempestade veio, e de que Ele diz lá, não tema. Ou seja, para você ter fé, acreditar nele. O quarto é a revelação para a qual Deus, ele aparece para nos ajudar, ou os seus próprios anjos aparecem para nos ajudar. O quinto é a resposta humana para esta revelação, né? Porque Deus, ele faz a parte dele, ele te atende, ele te acode nos momentos difíceis, mas ele espera que você dê uma resposta positiva, aceitando ele como Salvador e Senhor. E com tudo isso nós vemos que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, ele tem domínio sobre todas as coisas que há no mundo, que há na natureza, seja ela física, emocional ou espiritual. Afinal, foi ele quem criou o mundo. Ele tem controle sobre todas as forças da natureza. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas, através do poder do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, que sabe manusear as Sagradas Escrituras, porque o Espírito de Deus começa a trabalhar na mente dessas pessoas que o aceitam com sinceridade. Ele passa a ter entendimento, passa a ter fé, mais confiança, mais esperança, e dá uma resposta positiva, que é isto que ele espera de cada um de nós. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, que está muito próximo de acontecer, que ele mencionou ali no
em Mateus 24, Lucas 21, que ele voltará, e ele deu os sinais para isso. E ele voltando, meu amigo, ele levará você, a sua família e todos nós, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais dores, mais aflições, não haverá mais morte, não haverá sofrimento. Sabe por quê? Porque você estará no céu. E lá você terá a oportunidade de ver a Jesus face a face. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.